Hola, buenas tardes a todos. Queridas autoridades académicas, autoridades no académicas, autoridades políticas, amigos que han llegado desde Brasil, amigos de España, buenas tardes. Hoy me ha tocado una de esas situaciones absolutamente maravillosas, un honor que es estar aquí hoy compartiendo con ustedes, y como me parece que el respeto exige haber pensado antes un poco, voy a leer un texto que lo he titulado ¿Quién teme a Dilma Rousseff?, que es una mujer que da mucho miedo. Así que, una vez saludado a todos y congraciándome de poder compartir la mesa con estas mujeres que ven, y en este lugar que se llama De Tres Culturas, hay que decir que faltan muchas, que hay otras culturas que también aquí están presentes, pero en este lugar de tres y otras muchas culturas. Vamos a seguir adelante, porque les voy a decir un secreto: cuanto antes acaben, antes empieza a hablar ella. Con perdón, pero ante todo manifiesto mi indignación, raiva en portugués, rotunda en total, por el hecho de que Dilma Rousseff esté hoy en Sevilla con nosotros, cuando tendría que estar en el Palacio de Planalto de Brasilia, gobernando el país que la votó y con el que emprendió el camino de reconocerse a sí mismo al reconocer a sus ciudadanos, a todos, también a los que históricamente habían sido olvidados. El honor que hoy nos hace abriendo este seminario y que agradecemos es posible porque ante nuestra atónita mirada y ante nuestra impotencia total se produjo una burla a la democracia. El golpe de Estado que sufrió Brasil, no solo la presidenta, fue un acto canalla, difícil de entender, inverosímil si en vez de responder a la realidad fuera el argumento de una novela o de una película, que sin duda se hará. Creadores no faltan en el país de Jorge Amado, de Clarice Lispector, de Chico Buarque o de Fernando Meireles, o de Machado de Asís, o de Cabral de Meloneto, tan sevillano como él se sentía y sobre la ciudad que tanto escribió. Dilma Rousseff nunca lo ha tenido fácil. Pertenece a la élite de quienes se forjan a sí mismos asumiendo valores que tienen que ver con el bien común. Nació hace poco en Belo Horizonte. El apellido indica que hay emigración en su familia, y así es. De Bulgaria llegó su padre, que a la hora cierta se casó con una brasileña y adoptó el país continente como propio. Dilma estudió económicas, pero antes de licenciarse ya había recorrido un largo camino de militancias y sueños. Tras el golpe de Estado de 1964 en Brasil, formó parte de la izquierda clandestina y revolucionaria. Defendió causas, fue detenida, pasó más de 3 años en prisión, fue torturada, no se quebró, y cuando cierta normalidad democrática se instaló en el país, mantuvo que el servicio público, es decir, la política, es un trabajo en el que merece la pena embarcar las 24 horas del día. Entonces y ahora. A lo largo de estos años, Dilma Rousseff ha sido diputada, activista, ha estado empeñada en la resolución de conflictos políticos y, por poner un ejemplo concreto, energéticos, que afectan a millones de personas. Y cuando en 2002, en el 4º intento, Lula ganó las elecciones presidenciales, Dilma le acompañó en la aventura de la gobernación, primero como ministra de Minas y Energía, luego como ministra jefa de gabinete, hasta que en 2010
se encontró con la tarea casi imposible de suceder al hombre de los 1000 carismas, el animal político que es Lula da Silva. De pronto, en el país del tropicalismo y la samba, con más de 200 millones de habitantes, Dilma se presentó con el rigor como bandera, la lucha contra la pobreza y contra la corrupción como objetivo. Había que aumentar el número de personas liberadas de la indigencia. Más de 36, casi tantos habitantes como tiene este país España, más de 36 millones de personas salieron de la pobreza absoluta desde que el PT gobernaba. Dilma tenía que consolidar proyectos educativos, alterar normas seculares que hacían de Brasil un ejemplo acabado de desigualdades sociales, la sofisticación más moderna y la esclavitud insoportable en el mismo minuto y en el mismo terreno. Se trataba de introducir racionalidad en la gobernación, poner en valor conceptos como el estado del bienestar, del que difícilmente se podía oír hablar en América Latina y en Brasil, sacar a la luz prácticas que se parecen mucho a perversiones. Lo hizo, pese a las advertencias de que las aves carroñeras sobrevolaban dispuestas a todo. Y empezó otro calvario en la vida de Dilma, la primera mujer presidenta en la historia de un país joven, pero centenario. Una enemiga fácil, debieron creer los necios, mujer a la que engatusar con alguna confesión y tal vez unos guiños. Se equivocaron. Todo empezó cuando se denominó a sí misma presidenta, porque era una mujer quien ejercía la presidencia. Se oyeron gritos en el cielo. El orden establecido dice que quien preside es presidente. Faltaría más si a las mujeres se les concede el nombre, se les da carta de naturalidad. Eso no puede ocurrir, nunca ha sido así. Dilma no puede ser historia que se nos escape de las manos, si acaso una nota al pie de página que dominemos nosotros, las iglesias, medios de comunicación, inversores en rostro, pero con capacidad para hundir bolsas, dueños de gases y petroleras, compañías aéreas, jueces y senadores, el poder secular y patriarcal, intocable, nacido de la cabeza de un profeta vociferante al que se le paró el reloj y sus seguidores no se han dado cuenta, o sí, pero lo utilizan. Pese a los obstáculos, Dilma gobernó Brasil en años de crisis financiera, pretendiendo que la democracia de baja intensidad, conveniente para el funcionamiento del sistema, diera paso a una democracia real, con participación plural y libre, con acceso a las discrepancias que nacen de la educación, ahora sí extendida a millones de personas que antes estaban condenadas al analfabetismo y por tanto a la dependencia política y social. Debía de conocer nuestra presidenta la enseñanza de André Galarret allá por el siglo XIX portugués. ¿A cuántas personas hay que condenar a la infamia, a la penuria, a la indigencia, a la incultura, a la ignominia para fabricar un rico? La presidenta intentó romper la promiscuidad entre el poder económico y político. Contó con el respaldo de la población que la votó 2 veces para que dirigiera el gobierno, pero emergieron los lacayos del caos, amenazando con 1000 acusaciones sin base real ni legal, con todos los estereotipos, artillerías y complicidades torticeras. A Dilma la acercaron gente sin palabra, traidores de medio pelo, tartufos sin gloria, como se desprende de las conversaciones que oímos porque no saben ni apagar micrófonos. La noche que los supuestos representantes del pueblo votaron el alejamiento de la presidencia de Dilma Rousseff,
esa madrugada de todas las entidades, seguida con perplejidad aquí y allí, conocimos la dimensión de la zafiedad. Hubo quien votó contra Dilma por Dios, no se sabe por qué Dios, o porque no quería que sus hijos fueran gays, o en memoria del torturador que la tuvo en sus manos intentando pegarla. Esta es la dimensión de los que se opusieron a la presidencia de Dilma, algunos de ellos coaligados en la tarea de gobernar, porque es muy duro mezclar agua clara, agua limpia, con aceite de ricino. Esa noche aprendimos todos el sentido de la vida, de todas las vidas. Dilma ha sido acosada por ser de izquierdas, por tener valores, por no aceptar sobornos, por no formar parte de la cuadrilla de machos que se creen elegidos, por ser mujer, la primera mujer en la historia de su país, la cuarta en un continente que acaba de votar a un payaso sin gracia y peligroso frente a una mujer experimentada. Dilma rompía demasiados esquemas, insisto, su emblema es el rigor, no pregonar barato en la feria de los pueblos. No hay mayor empatía o solidaridad que la de procurar condiciones dignas de vida para la población. Gente que se entiende y gente en la que se confía. En fin, estamos ante una gran mujer, de la que podría estar hablando muchas horas, no por el breve trato personal que hemos mantenido y que de alguna forma en Sevilla hemos consolidado, o por lo que sé de ella a través de amigos comunes, sino por haber seguido su trayectoria con curiosidad y con corazón. Pero me envenenaría si no contara un ejemplo nimio, aunque significativo, que tiene que ver con los medios de comunicación, que es mi profesión. Cuando Dilma dijo que tenían que tratarla como presidenta en femenino, porque es mujer, insisto, las carcajadas fueron grandes, pero ella no se inmutó. Siguió caminando con paso rápido y firme, que es como camina. Ante su firmeza, los periodistas que la entrevistaron a lo largo de los años que ocupó la presidencia de Brasil no tuvieron más remedio que tratarla en femenino. Señora presidenta, le decían cuando hablaba con ella, pero en una línea más abajo, cuando el periodista o el medio es quien escribe, ya le ponen la presidente. No le otorgaron ni el derecho al nombre, ni el derecho al nombre, ese que también Temer, por cierto, fora Temer. ¡Fora Temer! ¡Fora! Es ese nombre que también ese señor mandó suprimir de los documentos oficiales. Qué miedo le tienen a Dilma Rousseff los contrabandistas del poder. En cualquier caso, espero que sea menos el miedo que el cariño que le estamos otorgando en esta visita a Sevilla, en estas universidades, en este centro y el que se le va a manifestar en su viaje por Europa que ahora comienza. Así que, bienvenida, querida presidenta, querida hermana. Buenas tardes a todos. Yo quería iniciar agradeciendo la calorosa recepción que yo recibí, y diciendo que voy a intentar hablar en portuñol para que ustedes tengan
mais facilidade em entender. Não sei se serei bem sucedida, mas tentarei. Queria cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor Antônio Ramírez de Arellano, conselheiro de Economia e Conhecimento da Junta de Andalucía, e cumprimentar todas as autoridades da Junta. Queria cumprimentar o reitor magnífico da Universidade Internacional de Andaluzia, Dr. Eugênio Domínguez Vilches. Queria cumprimentar também o senhor reitor magnífico da Universidade Flávio de la Vive, o senhor Dom Vicente Guzmán Luca. Cumprimentar minha querida e grande amiga e professora doutora Carol Proner, co-diretora de Master e representante do Instituto Joaquim Ferreira Flores. Cumprimentar José Manuel Cerveira Grajeira, diretor da Fundação das Três Culturas do Mediterrâneo. Cumprimentar ainda minha querida Pilar del Rio, Pilar que sempre nos surpreende e sempre nos encanta. Presidenta da Fundação Saramago, mas sobretudo Pilar, uma mulher especial. Senhora do batom, pelo a marca de carinho. Queria também cumprimentar o ex-ministro da Justiça, Dr. José Eduardo Cardoso. Cumprimentar também o Dr. Roberto Carlos, que é da Corte de Direitos Humanos da OEA. E cumprimentar todos aqueles que eu conheci, as professoras, todas aquelas, Maria José, Lina, e todos os homens também. E dizer que para mim é um grande orgulho estar aqui, nessa cidade. Infelizmente, não podem ser todas as culturas aqui representadas pelas três, se de fato estivessem vivendo civilizadamente, o mundo seria um mundo mais pacífico. As três grandes culturas pelo presidente. Quero dizer a você que começo dizendo que o Brasil caminha hoje por um futuro muito certo. Um futuro que a hora se desenha como um futuro de desesperança, pero que nós iremos construir como um futuro de esperança. Se o presente nosso é um presente comprometido por um processo de impeachment, sem crime de responsabilidade, por um golpe parlamentar, nós outros temos certeza que 2018 trará de volta a democracia. E por isso, o Brasil, que não tem bases e fundamentos críticos, mas sim tem grandes recursos, poderá seguir no caminho de crescimento, geração de empregos, oportunidades e distribuição de renda. Eu queria dizer a você que é processo de impeachment que expressou 54 milhões e meio de votos e que feriu a nossa Constituição concebida e criada pós a ditadura militar, foi movido por duas razões. Para simplificar. Uma razão era a própria sobrevida política, a sobrevivência política dos principais líderes golpistas.
queriam, por meio do impeachment, interromper as investigações de corrupção que ameaçavam atingi-los. Esses objetivos interessavam a liderança política do golpe, segmentos do PMDB, o partido que tem origem no grande centro democrático e que se transformou, infelizmente, hoje em um partido que é hegemonizado pela direita golpista, e o grande conceptor do golpe, o PSDB, que tiene en su nombre socialdemocracia, pero que disto no tiene ningún parentesco. E também outros agrupamentos menores. O próprio senador Jucá, que era o ministro do planejamento do governo golpista, antes de ser demitido, um mês depois da posse deste governo, a partir do golpe, este senador, que era um articulador do golpe, foi gravado, foi objeto de uma gravação. E nessa gravação ele dizia: "Hay que afastá-la para estancar a sangria", sendo a sangria a possibilidade de grandes prisões de ellos. A outra razão é mais estratégica, é uma razão de fundo. Esta razão é enquadrar o Brasil do ponto de vista econômico ao neoliberalismo e geopolítico a uma situação que sempre Brasil viveu antes, no período logo anterior ao nosso amigo Eduardo da Silva, que era de submissão a um unilateralismo dirigido e voltado só para os países desenvolvidos. O conjunto do processo só foi possível por meio de um ataque aberto à democracia. À democracia brasileira, porque esta democracia permitiu que por 4 vezes nós outros los derrotássemos nas urnas. E estas derrotas sucessivas lhes convenceram de que havia que ferir a democracia para que o que teníamos interrompido em 2003, que era o projeto neoliberal de privatizações, redução do tamanho do Estado brasileiro, privatização dos bancos, da Petrobras, da Eletrobras, ocorresse, porque o sistema foi iniciado porém não foi concluído. Este projeto de implantação de um sistema conservador neoliberal à brasileira tinha um objetivo central, era desconstruir o Estado que nós outros chamamos de inclusão social e defesa da soberania do país. Junto também com todo um processo pelo qual o Brasil, que se voltava sempre de costas para a América Latina, a África e os demais países, priorizasse sua região, priorizando a América Latina, estabelecendo relações com a África, participando da criação dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e, ao mesmo tempo, estabelecendo relações respeitosas, porém independentes
com os demais países desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos. Nosotros também dirigimos nossas relações multilaterales para os países árabes e os asiáticos. Isto caracteriza o centro do golpe, tratar de enquadrar o Brasil. O Brasil não poderia continuar sem estes limites, sem estas regras que o neoliberalismo impõe. E não só estas, mas todas as regras que a geopolítica também lo faz. Portanto, o golpe não é um processo, raio no céu azul. É um processo planejado e executado a partir do momento em que se verifica a vitória nas eleições de 2014. Desde a primeira semana após a eleição, a minha eleição, tentaram criar e foram criando progressivamente um ambiente muito propício ao golpe. Aproveitaram o momento da crise econômica que atingia o Brasil e os emergentes a partir do terceiro semestre de 2014 de forma mais clara e teceram, alinhavaram, costuraram a crise política. Eram e ainda são compostos estes golpistas por setores políticos que queriam escapar à sangria, como eu disse, pero o objetivo que los unia era, sobretudo, esse objetivo econômico, político e social. É fato que Naomi Klein, olhando a questão do choque que é necessário para que em alguns momentos se inaugure o neoliberalismo, cita Friedman, que diz o seguinte, somente uma crise real ou pressentida produz mudança verdadeira. Quando a crise acontece, as ações que são tomadas dependem das ideias que estão postas à disposição. Esta, segundo ele, é a função principal dos grupos neoliberais que ele representava. Desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las evidentes e acessíveis, até que o politicamente impossível se torne o politicamente inevitável. Justamente a crise econômica criou a condição para que eles exercessem sobre a crise política, a crise econômica, uma situação de instabilidade que tornasse ela impossível, inevitável. Esta é a teoria aplicada ainda por Friedman na época de Pinochet, mas que teoricamente ela ainda é o que acontece principalmente quando se trata de utilizar a crise para promover uma medida que as urnas, o voto, jamais referendariam em Brasil. E eu queria dizer que o ministro Cardoso irá explicar as questões jurídicas do processo de impeachment. Eu gostaria
de decir que el impeachment también fue hecho con una grande campaña de mídia. Una campaña de mídia que tenía un objetivo claro: mostrar que solo, primeiro, que havia no Brasil uma grande gastança. Uma grande gastança e que esta gastança era o excesso de gastos sociais e de investimentos feitos por nós outros. Quando a crise não era de gasto excessivo, porque o Brasil não tinha um grande processo de gasto, e os dados estão aí. É uma queda progressiva da arrecadação das receitas dadas pela crise, intensificadas pela crise política. E eles diziam não. Há um excesso de gastos sociais e de investimentos. A segunda questão importante que a mídia divulgava é que era necessário, portanto, um fortíssimo corte de gasto. Não um ajuste fiscal, mas uma sangria fiscal também. Então, a construção do golpe teve dois pilares a partir dele. Reconheço que há, neste momento, uma crise econômica, dada pelo fato de que, no ano de 14, a partir do terceiro trimestre, tinha uma grande queda do preço das commodities, uma enorme desaceleração da China. No dia 26 de outubro, a política de quantitative easing é interrompida e se transforma as relações cambiais, principalmente afetando os emergentes, com um grande impacto cambial. Ao mesmo tempo, em Brasil, nós outros temos uma desaceleração, a crise chega até nós outros. Mas para vocês terem uma noção, no final de 14, em dezembro de 14, nós outros chegamos à menor taxa de desemprego, 4,6%. Este era um momento de ajuste. Eu quero esclarecer que por 3 vezes hicimos ajuste no Brasil. Em 2013 e 14, aliás, em 2003 e 4 e 5, ainda durante o governo Lula. Depois, no final da década, quando tivemos uma política anticíclica muito forte e crescemos a 7,5% em 2010, fizemos um ajuste de 2010 para 2011. E estávamos a ser um ajuste que pensávamos que seria do mesmo tipo, curto. Era inevitável ter um pequeno manejo das contas públicas, porque nossa crise era fiscal. Porque quando assumimos o governo em 2003, o Brasil era devedor externo. Nós teníamos uma dívida de 16 mil milhões de dólares e teníamos só 14 mil milhões de reserva. Pero, quando eu deixei o governo, nós teníamos 380 mil milhões de dólares. Não há nenhuma fragilidade em Brasil no que se trata de la questão externa. Também não teníamos bancos endeudados, as pessoas não tinham deudas imobiliárias. Que tinha o Brasil na crise fiscal? Porque, enfim, a crise nos atingiu e teríamos de fazer ajustes, mudar momentaneamente alguns gastos, mudar também a forma pela qual algumas políticas menores eram exercidas, mas
Pero também teríamos de fazer o quê? Teríamos de fazer aumento de receitas. E aí entra uma questão séria, muito séria, de neoliberalismo. Quando se diz que o neoliberalismo amplia a desigualdade, por que ele amplia a desigualdade? Primeiro, porque ele tem uma dominância do financeiro sobre o produtivo. Porque ele tem hoje claramente uma lógica de curto-plazismo, na qual é o retorno do acionista o que interessa, o que eles chamam de capitalismo trimestral, aquele que tem de apresentar lucros a cada 3 meses e coloca o curto prazo como sendo a regra. Isto significa também, simplificando muito, que se prioriza a distribuição de dividendos no que se refere à ampliação de lucros e remuneração das instâncias superiores do dirigismo das empresas. Os CEOs recebem bônus e os acionistas recebem retorno de suas ações, em detrimento do aumento do investimento em atividades produtivas. É isto que explica a imensa concentração de riqueza e de renda. Mas outra coisa explica também. A sistemática engenharia financeira tributária para não se pagar impostos. Em Brasil, quem paga impostos? Somos as famílias, o conjunto da população que recebe, sobretudo, rendimentos de salário ou pequenas empresas e médias empresas, mas médias e pequenas. Então, o que acontece? Nós somos, junto com a Eslovênia, o único país que não tributa dividendos, que não tributa ganho de capital e, portanto, temos uma redução de arrecadação. Aliás, a questão dos impostos é uma interdição dada por neoliberalismo. É interditada. Não se consegue discuti-la em Brasil, duvido que se consiga cá em Espanha e muito menos nos Estados Unidos. Porque essa é uma das razões da concentração. Se você tem paraísos fiscais, e quero lembrar que dentro do G20, logo após a crise de 2008, eu ainda tive um eco dessa discussão. A grande questão é os paraísos fiscais, porque eles funcionam como uma rede de evasão fiscal. O cálculo da ONU da evasão fiscal dos países emergentes e em desenvolvimento é subestimado de 100 mil milhões ano. Quem é que paga o pato? Quem é pagar o pato em Brasil? É quem paga a conta. E depois eu vou falar sobre o pato. Quem paga a conta? Paga a conta por esta política de interdição, de discussão a respeito das receitas. Paga a conta aqueles que estão mais necessitados da ação do Estado para garantizar os serviços que eles necessitam. Esses pagam a conta. Em Brasil, incluso, porque somos um país muito explícito, havia, neste momento pré-golpe, um grande pato amarelo, copiado de um holandês, que isso é pato por uma questão artística, de arte contemporânea. O segmento empresarial do Brasil pirateou o pato holandês. Construiu o pato holandês em la principal via pública de São Paulo e isso destou uma bandeira que era a seguinte:
não iremos pagar o pato. Tradução literal, não iremos. Há crises? Pois bem, nós outros não temos nada com isso. Esta é a atitude mais clara a respeito do posicionamento em relação ao que é a crise. A crise acentua o que já existe na sociedade durante mesmo o crescimento, o conflito distributivo. Cada segmento quer uma parte do orçamento. Este conflito distributivo existe em qualquer sociedade, ocidental ou oriental. Algumas, as democráticas, isso se dá de forma aberta, nas outras de forma mais oculta. Mas este conflito distributivo, ele tem de ser arbitrado. Quem governa, arbitra este conflito distributivo. E o interesse era que se arbitrasse contra a população, os trabalhadores e as classes médias. E isto fica claro quando o projeto que subo com os golpistas se chama Ponte para o Futuro. E a primeira grande medida deste projeto é algo que em nenhum momento passou pela cabeça eu acredito que ninguém que defende a austeridade, que é um teto de gastos por 20 anos. Ou seja, por 20 anos, 5 presidentes da República Brasileira não vai poder gastar em quê? No que se chama despesas primárias. São aquelas de saúde, educação, ciência e tecnologia, segurança pública, enfim, nessas áreas. No Brasil, sobretudo, saúde e educação, são os maiores gastos. Eles, ao passar o processo de impeachment, tomam imediatamente esta medida. Vamos aprovar uma emenda à Constituição. Não é uma lei qualquer. É colocar na Constituição um limite de gasto. Num país jovem, não se pode gastar em termos reais por 20 anos, ampliando o gasto de saúde e educação. Isso mostra claramente o espírito que rege este golpe do ponto de vista social. Porque são 3 as coisas que são o programa de governo. Primeiro, tirar os pobres do orçamento. Se tira o pobre do orçamento, fazendo o teto de gasto. E libera as despesas financeiras, que são aquelas responsáveis pelo pagamento da dívida pública e, portanto, dos interesses. Como há uma sociedade já muito entre o Estado e o setor privado no que se refere ao giro da dívida em Brasil, da dívida em Brasil, paga-se juros liberados e para a população, saúde e educação, controlada. Este é um processo típico do neoliberalismo. Significa, de alguma forma, fazer os cortes minimizando de todas as formas o papel do Estado. A segunda questão são as empresas públicas do país. O Brasil era um dos poucos países que atravessou o período de 90 sem privatizar suas grandes empresas públicas. O Brasil tinha 3 bancos, grandes bancos. O principal entre os grandes privados tinha um público. Temos grandes bancos privados, tem um público do tamanho dos privados, que é o Banco do Brasil. Temos uma caixa, que é um banco imobiliário. E temos um banco de investimentos, que é o grande financeiro.
financiador de projetos de longo prazo, de 20 anos ou mais. Estes 3 bancos estão intactos. Além disso, temos a Petrobras, temos a Eletrobras, que tem toda a geração de energia em la mano pública. Então, há que entender que as privatizações são algo extremamente complexo. Por quê? Porque muitas das empresas são fruto de lutas sociais fortes, que não começaram com os outros em anos. E torná-las privadas vai acarretar necessariamente reações. Mas esta é uma pauta. Dentro voltando um pouco atrás, dentro desta categoria, tirar os pobres do orçamento, vamos também tratar agora da previdência. O Brasil é um país que tinha de ter ficado rico antes de ficar velho. É importante ficar rico antes de ficar velho para os países e para a gente. Nós outros, por que teníamos de ficar ricos antes de ficar velhos? Porque sempre a questão das pensões, a pensão, a aposentadoria, como se chama, a jubilação, o sistema brasileiro é um sistema que uma generação trabalha para que a outra se aposente. Esta cooperação intergeneracional, ela, obviamente, ela sofre consequências de algumas coisas. Ela tem uma forte influência da queda do PIB. Por quê? Porque quando o PIB cai o número de trabalhadores que pagam e a despesa é fixa. A despesa, como os economistas chamam, não se adapta, é inelástica. Então, que o Brasil estava ficando velho, nós outros sabíamos. Que nós outros tínhamos aumentado a expectativa de vida de forma significativa em nossos 13 anos, também sabíamos. E sabíamos que teríamos de olhar a questão da Previdência fazendo uma transição e uma reforma. O que eles estão fazendo é algo terrível. Uma pessoa vai aposentar no Brasil com 49 anos de contribuição, ele se aposenta integralmente. Então, no Brasil, isso será muito drástico. E, por fim, a flexibilização das relações de trabalho. Nós temos uma legislação de trabalho que vem de Getúlio Vargas, que é no início de 30 a 45, governou Getúlio Vargas. E é uma legislação que garante 13º, aviso prévio, férias e horas extras. Isto estão pretendendo também alterar. Finalmente, temos hoje um grande problema. O Brasil, assim como o resto do mundo, sofre desta questão seríssima, que é a desigualdade, que é própria do neoliberalismo por suas próprias condições. Quando você tem este processo de ampliação da desigualdade, tienes também um problema sério. Por quê? Porque tienes um problema demográfico. É muito difícil manter uma desigualdade significativa e, ao mesmo tempo, manter intacta a democracia. Manter a democracia, como se disse, Brasil, ampla, general e irrestrita. Então, primeiro, nós outros estamos vendo em Brasil, para que essas medidas sejam tomadas,
porque a situação do Brasil é diferente da situação da Europa, por exemplo, e dos Estados Unidos. Nós outros, nas últimas décadas, diminuímos a desigualdade. Agora, ela voltará a aumentar. Só é possível ser isso, como nós outros vimos, golpeando a democracia. Daí é golpe parlamentar. Só é possível, mesmo quando você tem já décadas de aumento da desigualdade, manter a situação, e nós outros estamos vendo isso no Brexit e com a eleição americana, nós estamos vendo que há uma forte pressão em relação aos direitos democráticos. Isto me parece que cria, junto com a democracia, não um golpe de ditadura, porque eu dizia, não é um golpe militar, então não há um golpe. Não. Há um processo de avanço do que alguns chamam estado de exceção, outros chamam medidas de exceção, outros chamam regimes de exceção. Em Brasil, nós outros estamos vivenciando a mesma coisa. É fato que o golpe é o ápice do processo de avanço de medidas de exceção. É o ápice. Mas ele provoca um desequilíbrio sistêmico. Primeiro, entre os poderes, um poder passa a desrespeitar o outro poder. Segundo, em decisões judiciais em que se reivindica e justifica medidas excepcionais, alegando que para processo de investigação excepcionais há que ter medidas excepcionais. Nesse caso, estou me referindo à Lava Jato. E terceiro, usando o combate à corrupção como um verdadeiro instrumento de luta política e ideológica. Lateralmente a isto se cria a justiça do inimigo. Opositor político não é preciso ter provas para condenar, basta ter convicções. O que foi o que disse um fiscal sobre o presidente Lula. Eu não tenho provas, eu tenho convicções. Isto é muito grave. E asquendo uma consideração à parte, eu quero dizer que é possível fazer um impeachment contra uma presidente sem crime de responsabilidade. Então, o cidadão comum também pode ser objeto de acusações sem base em, de fato, crime. Isto genera uma situação muito complexa em Brasil. Nós outros estamos vendo também aumentar a coerção sobre os movimentos sociais, os movimentos de moradia, os movimentos dos estudantes passam a ser objeto de pressões, prisões e repressões. Enquanto isso, um grupo invade o Senado da República e prega a ditadura militar e confunde a bandeira do Japão com uma bandeira de avanço do comunismo no Brasil. E são tratados com inteira cordialidade e leniência. Então, o que eu quero mostrar com esses exemplos é que quando se tenta dirigir a luta política utilizando o jurídico como arma política, se cria uma instabilidade na estrutura democrática de um país muito grave.
E mais, se torna este momento extremamente instável do ponto de vista de las instituições e de la normalidade democrática. Hoje, eu creio que no mundo há vários movimentos no sentido de instaurar práticas ou medidas ou ações que são de exceção. Um dos exemplos é o tratamento dado a inimigos, por exemplo, autorizando a tortura. Por exemplo, todas as legislações sobre imigrantes. Isto tem consequências. Há uma diferença, sim, entre o que ocorre hoje e o que ocorreu na ditadura. Na ditadura, simplesmente todos os direitos democráticos eram generalizadamente retirados de toda a população. Agora não, agora se tira e se faz exceções tópicas ou específicas. Eu creio que é muito importante o combate à corrupção. E quero dizer que o governo e o governo de Lula da Silva fomos responsáveis por as medidas que propiciaram que em Brasil houvesse um combate à corrupção. Antes, o fiscal general de Brasil era chamado por la prensa, não era por nenhum opositor, era por la prensa, de el engavetador general da República, porque ele abria a gaveta e botava todos os processos dentro. Quem transformou a situação, fortalecendo as instituições, fomos nós. Fomos nós que construímos as condições de investigação. Agora, não as construímos para transformar qualquer processo num processo de destruição de opositores. E também de destruição de empresas brasileiras. É muito interessante um fato. O Brasil teria grandes empresas construtoras. Nos Estados Unidos, em Europa, em todos os lugares do mundo, se combate a corrupção, não destruindo as empresas, mas prendendo os executivos. Prende-se os executivos, pune-se os executivos. Eles têm de ser punidos, não as empresas, que são instituições. Nem os partidos também. O que ocorre? Ocorre que as grandes empresas brasileiras de construção hoje estão, sem dúvida nenhuma, interditadas. Aí algo acontece muito interessante. A Petrobras abre um processo licitatório recente. Quem comparece? Nenhuma das grandes empresas brasileiras. Por quê? Porque estão presas. Quem comparece? Grandes empresas internacionais de construção. E isso é simples. Entras na internet, colocas o nome de cada uma das empresas e coloca corrupção ao lado. Aparecerá todos os processos pelos quais elas foram julgadas. E estão inteiras participando. Em Brasil, que é responsável pela construção internacional de vários aeroportos, portos, estradas e uma grande especialidade em extrair petróleo de águas profundas, porque nós outros temos petróleo a 5.000, vamos dizer, o limite teórico é 7 quilômetros, mas o limite real é 5 quilômetros. A 5 quilômetros da lâmina de água do mar está o petróleo brasileiro. Em uma camada que se chama pré-sal, porque há um bloco de sal e abaixo do bloco de sal está o petróleo. Quando nós descobrimos o pré-sal, em 2006, decíamos, vocês não têm dinheiro para extrair, não sabem onde estão e não têm tecnologia.
Ora, nós teníamos tecnologia, dinheiro e sabíamos onde estava. E hoje, de 2006 até 2016, são 10 anos. 10 anos, nós outros temos a mesma quantidade de petróleo extraído do pré-sal e do pós-sal. O pós-sal tem mais de 100 anos, o pré-sal tem 10. E 6, porque 4 anos você tinha que se preparar. Então, isto é muito importante. É muito importante ter clareza que há interesses eminentemente escusos em querer inviabilizar empresas. Não é algo gratuito. Não digo que toda a investigação seja assim, mas digo que não se pode ser assim. Digo que não se pode utilizar a corrupção como instrumento político de destruição del que eles consideram o inimigo. Não é um réu, é um inimigo, e o inimigo se destrói. É outra atitude. A justiça do inimigo não se pode aplicar em países democráticos. E isso eu digo porque eu tive um golpe. O golpe sobre mim foi um golpe parlamentar, diferente de um golpe militar. O golpe parlamentar, eu sempre fiz a imagem, a metáfora da árvore. Se a democracia na árvore, o golpe parlamentar, destrói a árvore a machadadas. Não sei como você é. Hachazo. No golpe parlamentar, você invade a árvore com fungos e parasitas. Isto é a diferença de uma réplica. Na verdade, você tem partes da estrutura e das instituições contaminadas, mas você não tem perda de direito para a sociedade. Isso é importante saber, porque lutarás contra ele se ampliares todos os espaços institucionais democráticos. Lutarás contra ele se defenderes a democracia. E o mesmo em relação à desigualdade. Nós outros precisamos da democracia para lutar contra a desigualdade. A democracia é o grande fator articulador desse processo. Combate o neoliberalismo, o estado de exceção e, sobretudo, a desigualdade e viabiliza o direito da gente. Nós somos um país com tradição que foi o último país a sair da escravidão. E tem em seu germe a lógica do privilégio. Se achava justo em Brasil que uns tivessem privilégio e outros não. Se achava justo, porque a desigualdade não é só desigualdade de renda, é desigualdade de relação, de atitude em relação, na relação entre as pessoas. Portanto, incomodou muitas pessoas que o brasileiro viajasse de avião. Incomodou muitas pessoas que tivesse acesso à universidade. Em uma das comemorações, uma moça negra disse uma frase que não sei se ficará clara para vocês, que é: la casa grande surge quando la senzala se forma em medicina. La casa grande era onde morava o dono dos escravos, e la senzala era onde ficavam os escravos. Quando de la senzala sai uma médica, la casa grande entra em surto psicótico. Era isso que a menina estava dizendo para nós outros. Então, a menina não la limita. Então, eu quero dizer uma coisa. Eu creio que é possível que haja uma tentativa de golpe dentro do golpe. O que é uma tentativa de golpe dentro do golpe? É inviabilizar a eleição democrática prevista em Brasil para 2018. Esta eleição, eles
nós outros não podemos concordar em Brasil que ela seja uma eleição interrompida. Por quê? Porque o Brasil precisa de um pacto por baixo, com todos participando democrática e eleitoralmente. E nesse pacto temos de construir o novo pacto democrático, porque este presidente que surgiu das urnas será o presidente legítimo, porque o que está allá não é legítimo. Não tem pacto por cima nessa situação. Pois bem, uma pessoa surge como uma grande possibilidade, de ser eleito, e essa Lula da Silva. Lula é para eles golpistas um perigo, um grande perigo, porque ele tem toda sua carga de realizações e ele reconhecimento de uma parte da população. Tentaram destruí-lo de todos os ricos, aí hacen pesquisas e ele está na frente. Então, há grande risco de que eles tentem inviabilizar sua eleição condenando-o, porque para que ele não ser candidato, tem que condená-lo por 2 vezes. Ou a ser, ao invés de uma eleição direta, uma indireta, por que motivo for, não se sabe. Mas esta hipótese é mais horrível. Hoje, eu creio que é mais horrível. Então, a situação é essa. Eu concordo com o Karl Bronner, que disse que o Brasil é um caso típico. É sim um caso típico muito bueno para se analisar as tendências do neoliberalismo, como ele produz desigualdade, como quando ele tenta se implantar, se instaura a necessidade do choque, e o choque se justifica porque é uma maneira, dizia Friedman, para você implantar o neoliberalismo, você tem de ter as pessoas preocupadas com uma crise muito grave, as pessoas olhando para outras questões, para que impensável se torne possível. E era impensável no Brasil nós outros termos uma volta do neoliberalismo. Impensável. Eu creio que até eles não acreditavam, e por isso, por meios democráticos, e por isso nos deram a volta. E aí eu encerro e agradeço a vocês.